Amaral e esse é o podcast Eu Como, sempre derrubando os mitos da alimentação e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes. E hoje nós vamos falar sobre o que o governo paulista está fazendo para garantir a produção de alimentos em campo e a distribuição da comida para a população nesses tempos de crise. Passado alguns dias desde o início da quarentena, apesar do pânico inicial, já vimos que não haverá escassez de alimentos. Mas como ficarão os produtores? E os preços? E para conversar com a gente sobre esse assunto, hoje nós vamos receber o Gustavo Diniz Junqueira, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sei que a sua agenda está bem disputada nesses tempos de crise, né? É uma honra ter você com a gente por aqui. Nicolas, eu que agradeço. É um prazer estar com vocês aqui, com toda a sua audiência, os seus assinantes nesse canal que realmente tem ajudado a esclarecer vários dos mitos, vários dos temas entre a produção e o consumo. Então, é um prazer aí conversar com você e abrir a conversa. Secretário, passadas 2 semanas desde o início da quarentena, a gente está vendo que os supermercados eles seguem abastecidos, né? O que foi feito pelo governo para manter essa normalidade, se é que a gente pode chamar assim? Acho que tudo começa na preocupação em reconhecer as atividades do agro, primeiro que é uma cadeia muito longa, uma cadeia muito complexa e diversa, e depois reconhecer a sua essencialidade, ou seja, toda a atividade relacionada à produção de alimentos, ela é uma atividade que requer um longo ciclo desde o início, desde do plantio da semente, todo o seu cultivo até a colheita, o pós-colheita, a industrialização dos alimentos e a sua distribuição. Tudo isso leva muito tempo. Ou seja, qualquer interrupção que nós tivermos em um dos elos dessa cadeia pode comprometer, talvez não o abastecimento hoje, mas com certeza pode comprometer o abastecimento daqui a 5, 6 meses, porque essa cadeia se quebra. Então, a preocupação principal foi reconhecer isso e o governo do estado tem trabalhado em conjunto com o governo federal para que os elos fiquem todos eles protegidos. Secretário, a gente também tem ouvido pelo noticiário que algumas estradas estavam com bloqueios. Os produtores estão tendo algum tipo de dificuldade na distribuição desse alimento? Acho que nós temos vários agros, né? E esse agro no Brasil é um agro todo ele conectado e interligado. Para você conseguir colher soja no Mato Grosso, você precisa que as peças sobressalentes dos tratores saiam de São Paulo. Para você conseguir exportar soja no porto, você precisa que os trens das ferrovias passem e consigam entregar, capturar esse grão lá no Mato Grosso e trazer para o Porto de Santos. Para você fazer a entrega das frutas, legumes e verduras, é importante que se tenha o transporte das pessoas que moram nas cidades para que eles possam, então, levar essas pessoas para fazerem as colheitas e, assim, trazer esse alimento de volta para os supermercados, para as feiras. Ou seja, qualquer bloqueio e um desconhecimento dessa cadeia leva, sem dúvida alguma, a uma ruptura. E isso é o que aconteceu. Alguns prefeitos, por uma preocupação, por uma falta de informação, se iniciaram aí a tentativa de fazer alguns bloqueios nas cidades. E nós fomos bastante didáticos, ajudamos com que eles, então, entendessem essa malha interligada e, com isso, os desbloqueios foram feitos. Mas é um trabalho contínuo. Hoje a mesma coisa... Hoje está normalizado já. Normalizado. Acho que você tem questões pontuais, algumas cidades ainda por pressão da população, pressão política, acabam fazendo algumas medidas equivocadas e a gente tem que atuar sempre. Um outro exemplo são os caminhoneiros, que com todo esse fechamento, realmente tinha uma preocupação em se alimentar, em trocar o pneu,
e esse trabalho foi feito para que os postos ao longo da estrada primeiro fossem mapeados. Aí acho que até vale a pena você entrar num site que nós construímos, que é o www.abastecimento-seguro.gov.sp.gov.br. Esse é uma iniciativa para mostrar para os caminhoneiros aonde estão os pontos de parada, onde estão os pontos de interrupção, e para que nós mesmos, junto com a Segurança Pública e a Secretaria de Logística, possam atuar e resolver essas questões. Muito bem. Secretário, esse momento traz dificuldades para a economia como um todo, né? Os produtores, eles estão recebendo algum tipo de benefício do governo nesse momento? Ainda não. Acho que nós estamos olhando o que pode ser feito. Não temos ainda a dimensão da crise, como esses produtores serão afetados. O que nós estamos, nesse momento, é destravando os gargalos, tentando encontrar esses gargalos, como, por exemplo, o bloqueio de feiras livres. Nós identificamos que havia uma preocupação de algumas cidades em fazer esse bloqueio. Fizemos um manual mostrando que era possível, e mais do que possível, que era necessário a manutenção das feiras livres, e fizemos um manual de boas práticas. Separação das barracas em uma distância maior, a separação entre os consumidores e os vendedores, o não toque dos produtos e higienização. Então, vários aspectos foram feitos. A questão do financiamento, importante lembrar que os estados da federação, eles têm uma habilidade muito limitada no que tange a sua capacidade de prover financiamento. Os recursos são muito oriundos do ICMS, que vem sofrendo uma queda de arrecadação por conta da própria crise, e, portanto, as despesas se mantêm e fica com muito pouco espaço para que a gente possa fazer qualquer ação. Então, o trabalho que tem sido feito é identificação desses problemas e levado isso tanto ao Ministério da Agricultura quanto ao Ministério da Economia, para que a gente possa trabalhar junto. Secretário, você falou agora desse manual de boas práticas, né, em feiras livres, e citou os feirantes, né, os comerciantes. Agora, olhando para o lado do consumidor, de vez em quando também é preciso sair da quarentena para comprar comida, né? Quais são as recomendações pro consumidor? O que a gente tem mostrado é que a feira, ela, antes dessa crise, ela era mais do que apenas um local para você comprar o seu alimento. Ele era um local de encontro, um ponto de encontro, um local de entretenimento. O que foi colocado para o consumidor é que ele use a feira para se abastecer e que ele vai, compre o seu tomate, compre a sua cenoura e volte para casa. Ele não deve ficar muito tempo exposto na feira, deve evitar o contato físico. As feiras diminuíram, então, o seu volume para que a gente não tenha aglomeração. E também evitar que seja consumido os produtos ali, pastel, garapa, que são coisas normais durante um período não crise. Então, acho que essa é a orientação. Essa crise é uma crise que passa muito pela conscientização, para as pessoas entenderem que é possível fazermos muito do que a gente já fazia, mas fazemos de maneira diferente. Acho que o legado que a crise deixará é realmente uma mudança de comportamento. Secretário, o coronavírus é uma doença que também existe em animais, né? Como suínos, aves e bovinos. As carnes desses animais que eventualmente estejam infectados, elas podem oferecer algum risco à população? Nicolas, eu não sou médico nem veterinário, mas todo o entendimento é que o coronavírus ele é um vírus de origem animal, né, que dá nos animais há muito tempo.
e nós vacinamos os nossos animais bovinos, por exemplo, para o coronavírus. O que nós estamos falando aqui é o novo coronavírus. Então, o Covid-19 é um novo vírus. Ele é uma mutação, uma origem daquele vírus. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que nós temos nos animais é um outro tipo de vírus e não tem nenhum problema em relação ao consumo de carnes ou qualquer outro produto. Mas isso também pode servir de alerta, né, para os produtores reforçarem os cuidados com os animais, né? Porque ao contrário dos humanos, os animais já têm as vacinas específicas para a doença, né? Não tem nem dúvida. Acho que esse ponto que você tocou, eu estou trabalhando nesse momento junto com os técnicos da secretaria para passar um manual para a população do campo, para a população rural, sobre como se precaver, o que se preocupar para que ele não seja atacado por esse vírus, não seja infectado. Por quê? Porque nós, no campo, por exemplo, não temos redundância. Diferentemente das empresas, onde você tem turnos, sobreturnos, nas propriedades, principalmente nas propriedades pequenas, nós temos uma família trabalhando. Se é uma família de 4 e um fica doente, você perde 25% da sua mão de obra. Se 2 ficarem doentes, é metade da sua propriedade que vai ficar sem metade dos seus funcionários, vamos colocar assim, que você perderá. Então é importante muito cuidado. E o toque nos animais. Se esse novo coronavírus veio de uma origem animal, ou seja, nos morcegos, nos porcos, e chegou até os humanos lá na China, nós também não podemos correr o risco de que esse vírus volte para os animais e então infecte. Então, toda a parte de limpeza na hora de você tirar o leite, o cuidado com os cavalos, com os cachorros, tem que tomar muito cuidado para que a gente realmente não faça exageros e se proteja. E, secretário, a Secretaria de Agricultura também está colaborando nos esforços aqui para fazer exames para o Covid-19, usando o laboratório do Instituto Biológico, né, se não me engano. Como que será isso? Já está em funcionamento? Quantos exames poderão ser realizados lá? Sim, nós temos aqui no estado de São Paulo 6 institutos de pesquisa. E esses institutos de pesquisa cobrem toda a gama de assuntos do agronegócio. E esses institutos têm vários laboratórios, várias máquinas de PCR, que são as máquinas que fazem aí a testagem. O laboratório mais sofisticado que nós temos é um laboratório no Instituto Biológico, que fica aqui na cidade de São Paulo, que é um laboratório NB3, ou seja, o mais sofisticado eu entendo que é um laboratório NB4, né, que pode lidar com doenças altamente contagiosas de humanos, e os NB3 são os laboratórios que podem lidar também com humanos, mas a gente tem usado isso para doenças de animais. Logo no início a gente percebeu a possibilidade de integrar a equipe da Secretaria da Saúde para fazer a testagem. Nós conseguimos fazer ali no Instituto Biológico, só nesse laboratório, 10 mil testes por mês. Ou seja, é uma capacidade bastante alta e a gente já está pronto, deve começar assim que os insumos chegarem. O governo do estado de São Paulo comprou vários kits de testagem e o Instituto Biológico, então, será um dos principais pontos de testes aqui em São Paulo. E agora, já entrando na nossa reta final, dá um panorama, né, para a população de como é que está sendo esse trabalho. A gente vê as coletivas do governador todos os dias na televisão, a gente vê que a curva já vem sendo achatada aqui em São Paulo. Qual a perspectiva do governo? A doença ela está relativamente sob controle ou a gente ainda deve ficar preocupado? Nicolas, será
uma guerra longa. Nós temos que olhar isso com muita seriedade, serenidade. É uma equação que não é simples, ela é uma equação que envolve aspectos de saúde e aspectos econômicos. E até diria que aspectos psicológicos. E temos aí toda a nossa população resguardada e trabalhando de maneira remota, onde ela pode, trabalhando sozinho, onde não pode. E a ideia é que a gente consiga administrar essa doença. Nesse momento, não há solução. Nesse momento, se nós fizermos um bom trabalho, conseguiremos gerenciar o problema e levar esse problema para que a nossa base, a nossa retaguarda de saúde possa atender aqueles que sim, a doença se representar nessas pessoas. O processo vai envolver decisões à luz do problema e nós estamos no governo de São Paulo trabalhando com a melhor informação que tem. Ainda tem um crescimento dessa propagação ao longo das próximas semanas e isso será administrado para que a atividade econômica possa voltar à medida que tenhamos maior controle da doença. Então, só levantar a quarentena, como tem sido uma discussão, ela não é simples. Primeiro, porque a população reconhece o risco, a população está insegura. Então, nós precisamos mostrar, e acho que isso vai deixar também um legado daqui para frente, nós precisamos adaptar o nosso comércio, adaptar as nossas atividades para que elas mostrem segurança na sua gestão de higiene, principalmente. Você vai olhar numa loja, você vai olhar num mercado, num restaurante, daqui para frente, vai lá, aqui está limpo o suficiente para eu usar. Esse é um lugar que me dá tranquilidade. E isso serão bem-sucedidos aqueles que perceberem isso rapidamente. E todas as nossas atividades, no agro, por exemplo, as colheitadeiras, os tratores, os equipamentos, as ferramentas, todos eles terão que ter essa preocupação também. Mas eu acho que, de maneira geral, São Paulo e até o Brasil têm feito um bom trabalho. Acho que a gente não pode politizar aquilo que não é político. Nós temos que focar agora, trabalhar e ter serenidade. Mas a gente ainda vai ficar em casa um tempinho. Acredito que sim, Nicolas. Eu acho que, à medida do possível, as pessoas vão retomando as suas atividades. Nós não podemos desligar toda a nossa economia, porque isso terá um efeito muito devastador, mas algumas coisas serão, sem dúvida alguma, terão um impacto e teremos que administrar. Perfeito. Secretário, muito obrigado pela entrevista e por passar essas informações essenciais aqui à população. Para finalizar, qual o recado que você deixa aí para a população? Acho que o recado é que nós temos aí um agro, uma produção de alimentos robusta no Brasil, 100% do que a gente consome no Brasil é produzido no Brasil, então não há risco de desabastecimento. Uma pergunta que você fez aí no começo, na sua introdução, em relação a custos, eu acredito que nós não teremos grandes saltos em relação a preços. Os preços estão administrados, lembrando que a gente consome 80% do que a gente produz e exporta 20%. Então, nós temos aqui um excedente de produção e à medida que esse excedente for demandado no Brasil, ele será vendido no Brasil ao invés de ser exportado. Nós temos a questão do dólar, que tem um impacto, sem dúvida alguma, nos insumos importados para que a gente possa fazer essa agricultura tropical e aqui a gente vai ter que administrar com maior eficiência ao longo dos próximos meses. Mas eu acho que a mensagem é positiva em termos de a nossa habilidade de produzir alimentos com baixo custo e alta eficiência. Muito bem, obrigado novamente, secretário.
Bom, pessoal, essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.